Existe uma realidade que ainda é pouco discutida com a seriedade que merece. O que acontece depois que um relacionamento termina, mas a parentalidade continua? Porque diferente do que muita gente imagina, o divórcio não encerra uma história. Ele transforma completamente a forma como essa história precisa ser conduzida. Quando existem filhos no meio, essa transformação envolve direitos, deveres e decisões que impactam diretamente o desenvolvimento de uma criança. E quando a gente começa a olhar para os números, a gente entende o tamanho dessa conversa. Hoje o Brasil tem mais de 11 milhões de mães solo, mulheres que sustentam emocional e financeiramente a criação dos filhos praticamente sozinhas. E mais, só nos últimos anos o número de ações relacionadas à pensão alimentícia não para de crescer, chegando a centenas de milhares de processos por ano. Ou seja, não é uma exceção, é uma realidade estrutural. E por trás desses números existem histórias muito concretas. Mulheres que não sabem exatamente quais são os seus direitos, que aceitam acordos injustos por falta de informação, que não sabem como formalizar uma guarda ou como garantir uma pensão, ou até mesmo o que elas podem exigir e o que não podem abrir mão. Porque sim, existem leis que protegem essas mulheres e essas crianças. Inclusive no Brasil, deixar de pagar a pensão alimentícia pode levar à prisão civil, prevista na Constituição como forma de garantir o sustento dos filhos. E talvez o mais importante de tudo, informação não é conflito, informação é proteção. É o que permite que uma mãe tome decisões mais conscientes, mais seguras e mais justas, não só para ela, mas principalmente para os filhos. Porque no fim do dia, quando a gente fala de guarda, pensão e responsabilidades, a gente está falando de cuidado. Então no episódio de hoje a gente vai fazer um verdadeiro guia sobre divórcio com filhos. Guarda, pensão, acordos, direitos, deveres, o que pode, o que não pode, o que é lei, o que é negociação e principalmente como se proteger juridicamente nesse processo. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. E para essa conversa, que é antes de tudo um serviço para tantas mulheres que estão vivendo ou podem vir a viver essa realidade, a gente recebe advogada de família, especialista na defesa dos direitos das mulheres, família e sucessão, Sabrina Santos, e também a criadora de conteúdo, Maria Eugênia Benassi, mãe do Joaquim, de 8 meses, que compartilha sua vivência com um genitor ausente e que luta pelos direitos básicos do filho. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Falei certo o sobrenome? Sim. E a gente tem uma plateia que eu acho que hoje não vai ser nenhum saque da mãe, né? Porque vocês sabem que a gente tem um saque. Hoje a gente lendo as histórias da plateia, a gente falou, vamos botar todo mundo pra falar, porque não dá pra escolher uma história nessa plateia. Então você fica aí até o final desse episódio, que tem muita história boa. Eu vou começar com a Maria Eugênia, que você fala muito abertamente, né? Você traz todos os seus desafios, todas as suas conquistas. Aí quando dá um negócio errado, você vem e fala, e você faz com humor, você faz com leveza. Tem alguns vídeos seus viralizados que já apareceram para mim. Enfim, eu queria saber se isso foi o seu jeito de se curar, se foi o seu jeito de talvez ganhar grana, mudar de profissão. Como é que você, da onde veio a vontade de falar sobre isso, né? De levar seu conteúdo para mais mulheres e com certeza deve estar ajudando muita gente. Sim, foi receber as perguntas do que eu estava fazendo e como que eu fazia. Porque quando eu descobri que estava grávida, meu sonho era ser mãe. E então eu coloquei... Obrigada. Eu coloquei que eu ia ser uma mãe solo e eu decidi que eu não ia levar esse assunto, porque eu não queria ficar batendo nessa tecla na minha rede social. Porque, querendo ou não, acaba que vira como se eu tivesse falando da pessoa, entendeu? E aí eu não queria ficar mexendo nisso, dando ibope, sabe? Para o que estava acontecendo. Só que eu comecei, só mostrando a parte da maternidade, comecei a receber muita pergunta. E o pai? E o pai? E o pai do bebê? Ah, você é mãe solo? E como é que é? Como é que você faz? E aí eu comecei a ver que estava urgente levar esse tema, porque eu comecei a receber comentários no direct das pessoas me pedindo socorro. Maria, socorro. Como é que foi quando você contou
porque comigo ele tava pedindo pra eu tirar. Contou grávida ainda, né? A pergunta é essa. Eu contei, eu recebia muito direct assim, eu contei e ele tá pedindo pra eu tirar, mas eu não quero tirar, mas eu tenho medo de não conseguir. Como é que você conseguiu? Como é que você fez? E aí, não era só um relato, ai, olha, eu tô triste. Não, realmente eu comecei a receber mensagens de pedido de socorro. Eu estou pensando em tirar, porque eu não sei se eu vou conseguir ser uma mãe sozinha. Eu preciso da sua ajuda. E aí, tanto que, assim, eu demorei muito para começar a falar da forma com que eu falo, trazer, porque lá no comecinho, quando eu postava, sempre gerava algo no meu pessoal. Sempre vinha. Porque olha o que você está falando, olha o que você está postando. Dele, do genitor. Do genitor ou do seu núcleo familiar? Do genitor. Ah, tá. E aí, eu estava tendo uma maternidade maravilhosa, e aí eu recebia essas mensagens, ele aparecia por conta das postagens. Eu falei, eu não vou postar. Pra ver o filho não aparecia, né? Não, Aí, quando você postava um negocinho... não, era tipo... Ou saber como é que você tá, porque era a fase de gestação. Gestação isso, era ainda. fase de gestação. E não, era só pra... Controle mesmo, né? Exato. Não, ou de ser mal visto, né? Isso, o controle da pessoa dele, da que estava... Isso. E aí eu comecei a falar com a advogada, com a minha advogada, que tá comigo desde a minha gestação. E eu falei assim, olha, eu tenho esses conteúdos, eu gravei, eu tenho esses conteúdos. E eu preciso que você veja, porque tem gente precisando de ajuda e eu preciso falar sobre isso. Mas eu não quero falar de uma forma que vire pessoal, sabe? Eu quero falar de uma forma de genitor em geral. Educativa, informativa. Da mãe solo em geral, do genitor em geral. Não só do que eu tô passando. Não só do que a Magê tá passando. E aí ela viu todos os vídeos. E ela falou assim, não, tá perfeito, você não tá falando de uma forma única, você fala no geral, né, genitor em geral, você não tá falando dele. E aí eu comecei a colocar Ou seja, ela ainda Tem que parou para preocupar. analisar, reforçar, mandou para advogada para precisar de um aval, né, de alguma forma, para não prejudicar o genitor. Exato. Exatamente. A mulher é um negócio... Porque eu fiquei com muito medo, como a gente tem um processo em andamento, né, a gente tá com um processo em andamento, eu fiquei com muito medo de ser prejudicada por conta desse processo. E eu falava para ela, eu não sei até que ponto esses conteúdos vão irritar ao ponto dele... De virarem ferramenta para ele usar contra mim, né? Exatamente. Tanto que tem umas coisas que eu não posso falar. Entendi. Você e a maioria da nossa plateia hoje, né? Tá todo mundo rindo de nervoso na plateia. Sim. Mas aí a Sabrina tá aqui pra falar, né? Você falou que você atende em média 8 mulheres por dia. Pelo menos 8 mulheres por dia. Semana passada eu atendi 27 mulheres. E 2 dias eu não atendi porque eu tive compromissos pessoais. Então, assim, ou seja, em 3 dias, 27 mulheres. Sim, muita gente. E aí eu achei... É tão triste, né? É triste. Muito triste. Você trouxe que ainda grávida, né? Mas grávida você já sabia que o genitor não seria um pai presente. Como é que foi? Né? Você Na verdade, quando eu descobri que estava grávida, Ele eu já não sabia. queria ter. Ele já tinha outro relacionamento. Ele já tinha assumido outra pessoa. Num geral, Quando eu descobri. as mulheres que te procuram têm um padrão ou vai da gestação até... Não, a maioria são mulheres que buscam a pensão alimentícia. Mas já maioria. Em divórcio? Sim. Não, nem divórcio. Acho que o maior número não é nem só divórcio, mas sim mulheres que ou já se separaram e não chegaram a regularizar essa parte, ou mulheres que tiveram só um relacionamento, mas não chegaram a ser casadas, entendeu? Porque a pensão você não necessariamente... Claro Não, que a pensão... pensão para a mulher é uma coisa, a pensão para o filho é outra. Exatamente. Ser no seu filho não existe isso, filho é filho. Exatamente. Claro. Inclusive, é possível pedir a pensão dentro do casamento ainda, sem precisar se divorciar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Explica pra gente. Uau! Fala mais. É verdade, muitas mulheres não sabem disso. Renato! Muitas mulheres não sabem disso, mas por quê? Porque o princípio da pensão alimentícia é suprir as necessidades da criança, certo? Então, é o que a lei diz, que aquele que necessita pode buscar, né, os seus antecedentes, né, e tudo mais. Então, se o pai, mesmo sendo casado, estando dentro da mesma casa, não supra a necessidade do filho, porque, gente, eu já peguei
Do pai não comprar uma lata de leite, da mãe Meu ter que pai. se virar, pedir pros pais, entendeu? 100%. Meu pai ganhava todo o dinheiro dele, gastava com puta mesmo, assim mesmo, no puteiro, e cachaça, que era alcoólatra, e minha mãe, que trabalhava que nem uma louca e sustentava as três filhas Exatamente. sozinha. Nunca Muito comprou nada em triste. casa. E eu tenho certeza que isso refletiu demais na sua vida, né? E reflete até hoje. Tem terapia, né, gente? Tem terapia depois daqui. Então, muitas mulheres que passam por isso, elas podem pedir a pensão alimentícia ainda casadas, né? Como dois meios. Existe esse meio de que ela pode até permanecer no casamento e pedir os alimentos para o pai começar a ajudar a criança. E também, muitas mulheres que estão no relacionamento são dependentes financeiras, que é um assunto muito importante, muitas são. Elas são dependentes financeiras e elas falam, eu quero sair da situação, da relação, mas eu não sei como eu começo por onde. Então, é sim, uma estratégia nossa dentro do escritório de buscar o judiciário inicialmente com a pensão alimentícia. E nós já tivemos procedentes assim, do pai morando dentro de casa e descontando em folha de pagamento. Aí ela começou a receber os alimentos. Depois que ela conseguiu se estruturar, de alugar um novo lugar, aí ela saiu de casa. Então, a gente entrou com dois processos distintos. A gente entrou com o divórcio, mas a gente entrou com a pensão à parte, para que a gente pudesse ter esse valor primeiro para ela poder se estruturar. Acho que a gente vai passar por Muitas muita histórias. coisa do que você já trouxe. Então, já vou começar ali por esse momento em que muitas mulheres ficam dependentes financeiramente do cara e até esticam esse relacionamento, muitas vezes relacionamento tóxico, abusivo e tal. Queria pedir o microfone para a Luana, que ela conta que ela estava desempregada e muito mais vulnerável, para contar como foi que você conseguiu fazer esse movimento, né? Mesmo dependendo financeiramente naquele momento. É exatamente isso. Quando a gente é mulher e é mãe na separação e a gente está desempregada, é aquele looping, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir criar? E foi exatamente isso. A gente teve uma separação e onde durante a gravidez eu estava, né, amparada ali na questão da estabilidade, né? Então, estava na época da pandemia, fiquei em casa, a empresa falou, fica quietinha aí e a gente vai te pagando. E eu sempre fiz a parte financeira, aluguel, água, luz, internet. E aí, no dia em que consegui um emprego, beijo, tchau, e tá tudo certo. O nosso filho já tinha 1 ano. Já e aí, é ótimo. Já tinha 1 ano. E a gente vem de um histórico ali, né, de muitas questões. E é exatamente isso. A gente vai se dependendo emocionalmente, vai ficando, vai mudar, vai ser diferente. Porque ninguém casa e tem um filho pra separar depois. Então, aquele sonho de... E por ser da igreja, aquele sonho de nós vamos casar e viver feliz pra sempre, 10 filhos dentro de casa, eu vou ser vó, fazer bolos em casa. E, na verdade, na realidade, isso não acontece. E aí, quando eu separei, que eu olhei pra dentro de casa, eu falei, agora é eu e o Malcolm, como é que vai ser dessa vez? E é aquela questão, a pressão psicológica, porque tá todo mundo te questionando, por que separou, mas por que fez? Volta, perdoa, vai dar certo. E quando eu olhei a situação, eu falei, não vai dar, não tem condições de dar. Você chora uma semana, né, na cama, afundada, depois eu levantei, eu falei, não, se tem alguém que vai fazer alguma coisa, esse alguém sou eu, que sou a mãe, né? E eu tive que entrar com a questão jurídica ali do processo, né, da pensão, porque aquelas promessas, eu vou pagar, eu vou dar, eu vou ajudar, eu vou buscar, eu vou fazer, no final a gente sabe. E mesmo com a questão jurídica, a gente sabe que muitas mulheres acontece, tá ali a determinação jurídica que tem que pagar, tem que buscar e ele não, né, não cumpre com isso. Mesmo com um processo judicial, um juiz determinando que tem que fazer, para você ver o nível, eu acho que é do caráter, quando um juiz precisa te dizer quanto o seu filho tem que gastar para comer, para vestir. E você tem que lidar com isso. Eu passei por uma situação, por exemplo, grávida. Grávida não, o Malcolm já tinha ali uns 5 meses, que a amante me ligou e falou, olha, tô aqui no hospital grávida e ele tá passando no final do ano contigo. Gente. Falei, mas eu sou a esposa, né? Onde ele estaria se não fosse comigo? É uma situação que eu olhei e falei... E aí entra a questão da dependência emocional, porque eu podia ter feito ali as minhas malas e falado, né, porque eu tenho, assim... Mas como que com 5 meses você tem estrutura? Exatamente, assim. exatamente. É que eu digo que, eu falo muito isso nas minhas redes sociais, no meu Instagram,
eu não sou uma mãe solo, eu sou uma mãe solteira. Porque eu tenho uma rede de apoio, assim, incrível. Eu tenho os meus pais que estão ali do meu lado, eu tenho a minha irmã, meu cunhado, minha tia, o marido da minha tia que tá ali pra, se eu precisar fazer uma unha, se eu quiser sair, se eu quiser dormir fora, o que não importa, eles estão ali. E eu sei que na maioria das mulheres isso não acontece. Então, eu podia ter pego as minhas malas mesmo, colocado um filho no colo e falar, tô indo embora. Que depois de um ano foi isso que eu fiz. Eu falei, quer saber de uma coisa? E provavelmente hoje você tá muito mais amparada do que dentro de casa só você Exatamente. e ele, né? E Você hoje tem em muito dia- mais gente pra recorrer. E aí você separa e você fala, eu consegui coisas que eu não estaria fazendo hoje com uma criança de 4 anos se eu estivesse ainda naquele relacionamento, vivendo aquela questão. E aí, assim, quando aconteceu essa questão da gravidez, eu era culpada, porque a gravidez em si não vingou, né, da menina. E a família falando que a culpa era minha, que eu orei pra que a menina Da perdesse o mãe? bebê, que eu estava na igreja pra destruir uma família. Eu falei, mas gente, é a minha família. É exatamente isso. E aí, no culpa da final... mulher. mas sim. Gente, é muito absurdo. Gente. E aí tem que lidar com a alienação parental, porque tudo você tá alienando a Não, criança. vamos chegar. Não, vamos chegar, acho que vamos. Mas calma aí, essa mulher que tá casada e que quer sair daquela relação, qual o caminho das pedras para ela? Tem alguma coisa que ela possa fazer para ela conseguir a pensão antes de... Tem a história da pensão que você acabou de falar, que ela pode pedir antes de sair do casamento. Tem mais algum direito que ela tenha, enfim, para ela criar essa coragem ou se fortalecer para sair dessa relação? Tem a questão dela continuar dentro do imóvel, mesmo se o apartamento ou a casa fosse dele antes do casamento, mesmo que isso não contemplasse dentro do regime de patrimônio, ela tem o direito de permanecer no imóvel até o final do processo de partilha. Então, tem mulheres que pensam, mas eu não vou ter para onde ir se eu me separar. Não, você não necessariamente precisa sair de casa, você pode ficar dentro de casa, né? É direito. É direito dela ficar dentro de casa. Ou também é um direito, né, numa situação de agressão e tudo mais, é um direito do afastamento dele do lar. Então, dela ficar dentro de casa e solicitar que ele saia e não possa ficar lá, até que ela consiga se estruturar em outro lugar. Então, assim, eu acho que é muito importante que todas as mulheres entendam que ela vai ter o direito da pensão que é do filho, ela vai ter o direito de ficar em casa ou tirar ele de casa, né? E em alguns casos é possível pedir também a pensão para ela, mas aí depende mais se existir aquela questão de realmente ela ser dependente financeira dele. Então ela ter largado, muitas vezes, a gente sabe que a maioria das mulheres acaba largando seus empregos, sua profissão, Sim. depois que tem filho, para ficar cuidando do filho, né? Sim, então, sim, acho que entra nesses casos também. Sim, entra. É que a pensão para a mulher, infelizmente, eu acho que o judiciário ainda é muito rígido com relação a isso. A pensão da criança é algo que está previsto na Constituição, no Código Civil, no ECA e tudo mais. A pensão para a mulher, ela é mais difícil de você conseguir demonstrar, porque às vezes eles agem até no sentido de eu vou manter ela aqui, mas não vou dar provas de que eu mantenho, entendeu? Então é um pouco mais complexo a pensão da mulher, mas ainda é um direito. Como foi seu processo de pensão? Meu processo de pensão. Então, desde o momento que você falou que estava grávida, você ele já tinha assumido um relacionamento, você já entendeu que seria uma mãe solo. Sim. E aí, desde sempre, você falou, tudo bem, eu quero seguir, mas desde sempre você já entrou com um processo de como seria, ou foi lá na frente que você... Não, na verdade, bem no comecinho, eu passei... Foi um caos, porque bem quando eu descobri que estava grávida, eu tive um descolamento e eu precisei ficar de repouso. E aí, nesse tempo do repouso, eu fiquei 7 dias de repouso. Eu tinha acabado de contar para ele não tinha contado para ela. Acabou que eu precisei dos remédios, mandei o comprovante dos remédios, ele não respondeu, ficou 4 dias sem responder. Falei, mãe, não quero passar esse nervoso, manda você. Fala você com ele sobre os remédios. Minha mãe mandou, ele também não respondeu. E aí minha mãe pegou pra ela e foi minha mãe que contou pra ela. Minha mãe ligou e falou, minha filha tá grávida, a gente não quer, ela não quer ficar, tá? Ela só tá falando e ela precisa do dinheiro do remédio. Só isso. E aí, daí pra frente, eu vivi várias questões, então não foi de início que eu entrei com o processo. Só que eu não sabia que eu ia precisar do remédio pra gestação inteira. E eu descobri que estava grávida e fui mandada embora. E era assim, R$130.
Eu falei, eu não acredito. Eu falei, eu juro por Deus que eu não acredito que eu vou ter que entrar em contato por causa de R$130. Eu não quero passar por isso, só que também não é justo. E aí eu comecei nessa confusão, gente, isso questão de 1, 2 meses, pensando, o que eu faço? Eu chamo por causa de R$130, é humilhante, né? Você tem que entrar em contato para pedir R$130. Só que não é justo, eu não fiz sozinha. Eu não fiz sozinha. E aí eu entrei em contato, então até o nascimento do Joaquim, ele pagava os R$130. E no final, nos 3 últimos meses, eu falei assim, ó, Joaquim vai nascer, eu já quero deixar tudo organizadinho. Questão de pensão, questão da guarda, né? Porque você não participou da gestação, você não participou de nada, então eu já quero deixar tudo pronto. E aí, que quando minha advogada entrou em contato, ele pediu DNA, a gente teve que fazer DNA, então até... ele ficou por muito tempo pagando os R$130, porque ele falava, ó, eu tô pagando, mas eu nem sei se o filho é meu, entendeu? Então, tipo assim, aceita... entendeu? Né? E aí, no finalzinho da gestação, minha advogada conseguiu que ele pagasse um pouco mais. E aí, hoje, com o processo, ele já paga bem mais. Do que Mas porque foi para processo. Porque foi para processo. Os processos são amplos, né? Sim. E você disse que ainda está, né, de alguma forma, em algum processo. Estamos. Estamos esperando ver o que vai acontecer, porque já foi mandado tudo. Eu já mandei, ele já mandou, eu já mandei, ele já mandou, e aí a gente ainda vai ver se vai para frente, se já vai tomar alguma decisão, para frente do juiz, né, se vai tomar alguma decisão. É porque não ficou, acaba que não foi só decidir o valor da pensão, né? Ele pediu para mudar o valor e a questão da guarda. Ele não pediu guarda compartilhada, Não. né? Ah, não, eu tava aqui coçando pra fazer essa Eu pergunta. acho que é legal você explicar pra gente a diferença, da diferença de guarda com pensão e com convivência. Sim. Explica aí. Sim, porque isso aqui acontece demais. Do cara, ele não queria a criança, ele não quer pagar, mas ele quer a guarda compartilhada. Já vi isso É o milhões de meu vezes. direito de estar com o meu filho. Tem muita mulher que deixa de buscar o judiciário Não é com nem o medo. direito de estar com o filho, porque a maioria nem está. É de Não, querer é isso que ela tá falando. Não atrapalhar. está, nunca quis, Não nem tá, quer. exatamente. Ele entra A vida da só mãe, pra- infernizar. ele É entra exatamente. Pelo só meu pra direito, complicar. não é o meu direito de estar com o Sim. filho, o meu direito de infernizar a A mãe vida da do mãe meu vem filho. escrito É no só- rodapé do gente, pedido. mas Vem escrito. mas Não, mas essa questão da guarda compartilhada, ela é um tiro no pé de muita gente. Porque tem muito pai que acha que, eu quero a guarda compartilhada porque ele acredita que ele não vai pagar a pensão. Porque tem muita gente que entende que a guarda compartilhada significa que a criança vai morar 15 dias com cada, né? E aí a mãe também deixa de buscar o judiciário porque morre de medo da guarda compartilhada, porque entende que a criança vai morar 15 dias com cada. Mas isso é um mito, que eu não sei quem foi o ser humano que não acredito quem inventou isso. Não tem nada a ver é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. A guarda compartilhada, ela é com relação à tomada de decisões sobre a vida da criança. A guarda em si é isso. Então, enquanto na guarda compartilhada, vocês têm que sentar junto e decidir, olha, Mas tô querendo escola mudar de tá- escola, Ele tô tem querendo... que participar Ele tem que das ser decisões. participativo. Você Então, não assim, pode, mudar de cidade sem falar com ele. Você não pode mudar de escola sem falar com ele. Isso, tem que, assim, os dois realmente... É assim, eu falo para minhas clientes, é o melhor dos mundos, né? O judiciário pensa na guarda compartilhada, que é regime padrão no Brasil, porque você entende que são as duas pessoas que mais deveriam amar aquela criança na face da terra. É justo que ambos decidam juntos as questões sobre a vida do filho. E quando realmente funciona, é perfeito, né? Porque a criança realmente vai estar amparada em todos os sentidos. Mas nem sempre é dessa forma, né? Às vezes é aplicável a guarda compartilhada, mas o pai é um ausente. Aí a gente fala sobre a guarda unilateral. A guarda unilateral é quando a mulher, ela pode decidir... Eu falo mulher porque, infelizmente, grande parte dos casos é a mulher que fica com a guarda, né? Mas, assim, a pessoa, sendo o pai ou a mãe que tiver a guarda do filho, ele vai poder tomar as decisões sobre a vida da criança sem a autorização do outro. Mas, importantíssimo, que ela comunique. Porque se ela não comunica, ela pode sofrer alienação parental.
Então, e tem muita mulher que não entende isso, que não sabe. Então, ela acaba sofrendo um processo depois desse tipo de pai mesmo, que não tá nem aí, não quer Mas saber. desculpa, só para esclarecer, nesse caso, quando tem a guarda compartilhada. Não, a guarda unilateral, você precisa passar a informação para outra parte. Na guarda compartilhada, você precisa da autorização. Vocês dois têm que decidir juntos. Na unilateral, você decide, mas você avisa. Mas você tem que avisar. Estou Mesmo- trocando ela de escola. Exatamente. Você não pode trocar ela de escola sem avisar. Exatamente. Agora, uma coisa que eu acho que você também que pode clarear para as pessoas Olha, é... eu nunca vou me separar, porque assim, vou ser É presa. difícil, tá? É Eu vou ser difícil. presa. Eu vou porque- ser presa se eu for me separar. Na guarda, em qualquer regime de guarda, a visita, ela não, como você trouxe, né? A maioria das pessoas acha que guarda compartilhada obrigatoriamente é 15-15. Não é. Aí explica a diferença da guarda para o regime de convivência. Inclusive, é bom a gente sempre ressaltar que tem muita gente que fala visita porque veio dos ancestrais falando visita. Mas a gente tem que entender que a visita você visita um parente, você não tem relação nenhuma com a pessoa. Você vai lá com a sua malinha, visita a pessoa e vai embora. A convivência é você realmente fazer parte da vida daquela criança. Então, a guarda é a tomada de decisões sobre a vida da criança e a convivência é o direito daquela criança estar com o outro genitor e do genitor estar com ela, tá? Então, esse é o direito de convivência. Você pode ter uma guarda compartilhada e um regime de convivência assistido, por exemplo, que é aquele que o pai tem que ir até a casa da mãe ou um outro lugar para estar com a criança, não pode nem retirar para poder passar o dia. E você pode ter uma guarda unilateral e o pai vê a cada 15 dias, passa o final de semana, vê até mais vezes na semana. São coisas distintas. São processos diferentes que a mulher entra? Ou... Não, a guarda e a convivência, ela é interligada, porque não Tá. se fala de guarda sem falar de convivência. A pensão alimentícia, ela tem juízes que entendem que tem que ser em processos apartados, mas eu não compactuo dessa ideia. Geralmente eu sempre entro num processo só, porque eu não consigo entender. Se você tem a guarda, quem paga a pensão é o outro. Como que eu entro com processos diferentes? Mas é possível sim. Tem gente que resolve só a pensão e não resolve a guarda, porque acha que não é necessário, mas é muito necessário resolver a guarda. Entendeu? Mas dá pra fazer em processos diferentes, mas dá pra fazer de processos juntos também. Uma dúvida. Você falou da unilateral que eu tenho que avisar. Isso. Eu não pergunto a opinião, mas eu tenho que avisar. Isso. Mesmo se ele nunca perguntou da criança. Isso é uma coisa que sempre me trazem todo dia nos meus directs. É assim, ó, a obrigação da mãe é manter avisado. Por exemplo, você pode usar um endereço de e-mail, de comunicar ele. Não me confunde se isso é obrigação. Mas não de tudo, né? De coisas isso importantes. é importante. Tipo, vou mudar de escola. Isso. Ou tipo, sei lá, Mas aí quebrou o coleguinha a perna. pode falar que é importante. Não, é assim, gente. A mãe tem que entender que ela não é secretária do pai. Passar, vamos Eu já tô aqui lá. passando mal, eu tô Não. nervosa, eu tô suando. meu Não sovaco é, tá suando. você não é secretária. Você tem que passar no sentido de resguardar o seu filho, tá? Então, por exemplo, enquanto na guarda compartilhada você senta e decide, vamos mudar de escola, e ele opina, você opina e vocês decidem junto, na unilateral você mudou de escola. Aí você só comunica, essa é a escola nova, aqui tá o telefone da escola, qualquer informação pertinente à vida escolar, pode ligar lá. É ele que tem que buscar a informação, entendeu? Agora, informações que é só presa a você, não tem como ele bola de cristal. Então, por exemplo, seu filho foi laudado com algo. Foi você que levou ele ao médico, descobriu um laudo. Aí você informa que ele foi laudado. Entendeu? Entendi. Mesmo ele nunca tendo ido em nenhuma consulta, nunca importante. perguntado. Eu sempre oriento as minhas clientes de que é importante. Não significa que você tem que ter, por exemplo, contato via WhatsApp, ficar conversando. Não, você pode usar o endereço de e-mail só para documentar, para falar, a minha parte eu fiz. Porque se um dia o Alecrim acordar, eu sou o paizão e você não me passa nada, por isso que eu não convivo, você fala, não, meu amor. Exatamente. Você fala assim, não, meu amor, a minha obrigação eu fiz. Tá aqui, ó. E-mail dia tal, tá documentado. Se ele um dia alegar alienação, não tem alienação, não. Você que não foi atrás de saber das informações do seu filho. Então, não é sobre você, tipo assim, ele caiu, e Mas aconteceu peraí, tal doutora, coisa. peraí que eu tô... Desculpa. Tá, ela tá nervosa. Peraí que a gente tá... É a única casada, além da advogada, tá nervosa lá. Gente, não, peraí. Não, eu tô falando sério, não tô entendendo. Não tô entendendo. Eu sabia O que cara é um esse programa ia ser ser. humano que fala que, né, não tem problema nenhum. Aí ele é pai. Aí ele já não tá lá, já não tá fazendo, nunca perguntou nada. Você ainda tem a obrigação de mandar um e-mail e falar, seu filho se machucou? Não, machucou não, mas é assim, Tipo ó. assim, Não, teve foi uma, laudado, calma, é uma questão laudado. forte, Tipo, uma é questão... obrigação da mãe avisar. O Alecrim
Gente, não... O judiciário... vamos mudar Sabe a sensação que eu tenho? A sensação que eu tenho é o seguinte, eu tô passando na rua, juro por Deus, a sensação que eu tenho é essa, eu tô passando na rua, aí tem um homem sentado na rua, eu faço assim, oi, tudo bem? Seu filho, ele tem asma. E sai. Essa é a sensação que eu tenho, porque a pessoa não teve contato. É um estranho, a pessoa não teve contato com a criança. Deixa eu definir, doido. porque senão começa... Casos de família, desculpa, vai já todo entendi mundo que é isso, tá comentar. É casos de família, deixa eu explicar. Se ela não buscar informar, o juiz não vai bater na porta dela falando que ela tá errada. Não, eu entendi. Mas a questão Mas é que ele ainda com o pode objetivo de resguardar a mulher, porque eu sempre faço de tudo pra resguardar a minha cliente. Falar, minha Mas amiga, esse episódio é pra pra isso, pra evitar. gente tentar resguardar Então quem vamos estiver pensar passando que por isso de todas as isso. maneiras. Vamos pensar que a gente está tentando resguardar essa mulher para ela evitar um conflito futuro. Se ela não fizer, ele alegar alienação, ela também pode falar assim, não, você não buscou, você tinha o seu direito lá definido por lei, dias e horários eu estava aqui, você não veio porque você não quis. Sim. Ela teria? Teria. Mas o que a lei fala? Que tem que manter a outra parte informada, né? Em casos que a mãe não tem qualquer meio de contato, eu falo, não tem o que fazer, porque não tem como você abrir uma bola de cristal e saber onde o cara tá. Porque tem cara que some mesmo, desaparece, a mulher não sabe telefone, não sabe nada. Agora, se o cara vira e mexe, ele aparece e tudo mais, é importante para que você mesmo se resguarde, entende? Exatamente isso que você falou da asma. Descobri que os meus filhos têm gêmeos, são asmáticos, chiadores, né, iniciaram um tratamento e eu fui avisar o genitor, né, que já estavam mais de meses sem vê-los. Olha, o seu filho é asmático e ele está sendo internado, está na UTI. Aí a resposta foi, poxa, tadinho. Não, de novo, tadinho. Aí eu sou obrigada, sempre que ele é internado, ter que avisar? Não, aí não, né? Porque é uma coisa corriqueira, ele não participa e tudo mais. Aí Já é tem, sacanagem, já né? tem esse testemunho meio de do testemunho tadinho. do tadinho, já guardou esse não. Pronto, Você já fez resolveu. a sua parte uma vez, entendeu? E não Já deu fez a sua certo. parte uma... Pronto, Sim. obrigada. Eu acho importante falar sobre essa questão de avisar, porque eu tenho um caso no escritório. Não, você foi maravilhosa. É isso, prevenir a loucura do outro. E que, infelizmente, no judiciário, Sim, o juizão lá vai lá e fala, você não avisou e vai te prejudicar. Super exatamente, entendi. É que realmente é um absurdo, mas Em relação a a prevenção... fotos também, né? Tipo, muito me pedia, eu quero fotos, quero esse fotos. é claro. Aí eu mandava, né? Só que as fotos eram pra quê? Não é pra ver como eles estão, Pra é ele pra postar no postar nas Instagram. redes. Pra família paterna, postar E eu tava numa época que eu não estava postando os meus filhos nas redes sociais. E eles pegavam, eles me cortavam da foto com os meus filhos e postavam. Ai. E aí até que chegou um dia que eu tava doida da vida, eu falei, olha, eu não sou fotógrafa. Eu sou formada em fotografia, mas eu não exerço a função. Então, não mando mais fotos. Você já Parei tem de mandar. definido a sua guarda? Sim, unilateral. Você sabia que aí tem 2 pontos no seu caso. O primeiro que você não tem a obrigação de ficar mandando foto, é um absurdo. E o segundo é que... Esse é o óbvio, Ai, né? obrigada. Boa, Sabrina. O segundo é que se você não quiser, os seus filhos não podem ser expostos na rede social. Se você quiser, você... Mesmo se eu posto nas minhas, porque agora eu posto uma vez ou outra. Aí vai entrar em então, contradição. É. Aí vai entrar em contradição. Mas é que na Mas você época pode, ela eu não não posso? não. Exatamente. Aí, então, mas aí entra em Aí contradição. Mas aí é. entra num lugar que não tá protegendo a criança. É mais uma Exatamente, uma questão... porque isso... Mas mesmo em rede social fechada, sei lá, se o Instagram dela for fechado... Não, se for fechado e tudo mais... É que gente, tem muita coisa que abre... leque muito grande. Eu falo que o direito de família, ele não é uma receita de bolo. Cada caso é um caso, né? Mas o que acontece? Porque sobre você postar o seu filho na rede social, é exatamente o que você falou. É resguardar os direitos do seu filho. Porque tudo envolve a criança, é o bem-estar dele. Então, se for algo que... A gente pode até falar que pro seu filho é ruim, no seu caso, eu analisando como advogada aqui agora. Porque ele é ausente, o seu filho não tem acesso a ele e tudo mais. Então, imagina o seu filho mais velho vendo aquilo, ele vai se sentir mal, aquilo vai ser ruim pra ele. Então, como estratégia de defesa, no seu caso, eu poderia utilizar isso, inclusive. Ai, ainda me cortar. Ai, gente. É difícil para os adultos conseguirem, né, separar as questões adultas, né, do... Nossa, muito. Tem um vídeo seu que é maravilhoso, que fala assim, eu posso dar porta pra fora, tá querendo socar a sua cara, mas se você entrar aqui pra ver a criança, eu vou sorrir pra você. Maravilhoso. Tipo, de preservar Sim, o... porque é isso, mas é isso que acontece. Às vezes que teve a visita, normal. Até brincou, deu uma risada. O pai do ano.
Não, normal. Normal. Ai, me ajuda, ajudo. Não, tá, Pego, dela. faço. Tá na frente do meu filho, você tá com meu filho no colo. Você quer o quê? Que eu faço. Agora, ok. Na hora de ir embora, eu abro a porta, você sai. Se a gente quiser quebrar o pau lá fora, a gente vai quebrar o pau lá fora. Não tem nada a ver. Eu deixo... Olha, não tô falando que é isso. Mas, olha, eu deixo de ver a criança porque eu tenho raiva de você. Então quem tem problema mental é você. Porque você tem que ver a criança, não eu. Vai pra terapia. e é o Vai que pra mais terapia. tem, né? Exato, vai pra O que terapia. mais tem, né? Pai que Abandona os filhos quando termina o Gente, casamento. tem uma coisa que sempre comentam nas minhas redes sociais, que o aborto paterno, ele é legalizado. Porque é muito forte isso, mas é verdade. Todos os dias eu vejo pais, assim, eles, um brinquedinho. Brincou enquanto estava casado, não funciona mais porque acabou o casamento, larga o brinquedo. É muito triste, acontece todos os dias. O caso dos meus pais, na verdade, né? Acho que é um pouco diferente da realidade da maioria das mães, que a minha mãe era muito independente financeiramente, vivia num casamento, né? Só que meu pai sempre mais ausente e tal. Só que eles se separaram quando eu tinha 12 anos. E a minha mãe nunca quis nenhuma ajuda financeira do meu pai, porque ele tinha um salário menor que o dela, uma escolaridade menor, enfim, ela quis chamar a responsabilidade para ela, que ela garantiria tudo como ela sempre cuidou, realmente, né, da maior parte. Então, eu entendi depois de adulta, mas porque assim, eu sei que era uma obrigação dele, né, só que ele também nunca se interessou em ir atrás, enfim. Eu teria um direito, eu não sei se é retroativamente, como já faz muitos anos, né? Mas é só porque, assim, antigamente, o caso dela era também muito mais difícil, né? O oposto da maioria das pessoas, né? Dúvida maravilhosa. Nossa, Dúvida maravilhosa, incrível. É assim, se a sua mãe, na época que você era pequena, ela tivesse ingressado com o pedido de alimentos e ela, por algum motivo, não quisesse ter buscado isso, tipo assim, ela tá fixado, ele tem a obrigação, mas ele não tá pagando, então deixa pra lá. Quando você completasse 18 anos, você poderia sozinha buscar esse valor todo em atraso, em até 2 anos. Se você passou desses 2 anos, acabou, não tem mais o que se falar, tá? Agora, se a sua mãe nunca entrou com pedido, não há o que se falar sobre alimento retroativo, porque a pensão alimentícia, embora seja uma obrigação legal, ela só se torna obrigação real para aquela pessoa quando o juiz fala assim, você tem que pagar X. Então, mesmo que essa mãe tenha condições de pagar essa pensão, é importante que se o filho um dia quiser cobrar pelos direitos dele, né, como a gente acabou de ouvir nesse depoimento, lá na frente ele possa cobrar, ela tem que... Gente, a obrigação da pensão, e é uma coisa que eu pensei nisso na hora que ela falou. O que acontece? A pensão, ela é um direito da criança, não é um direito da mãe. Não é ela que vai ter que falar que não quer a pensão, porque não é um direito seu. Você tem que pensar que o seu filho precisa que você tome essa frente, porque ele sozinho não pode ir no juiz. Entendeu? Não importa se a mãe é milionária, o pai é um perrapado que tem que pagar R$100 de pensão, ele vai pagar os R$100. É extremamente importante que a mãe busque o judiciário. E eu falo, gente, não tá precisando? Guarda na poupança. É a obrigação dele, o seu filho, quando completar 18, compra um carro, faz uma viagem internacional, não sei, porque é o mínimo, o cara já não se faz do presente. filho, não é dela, né? Não, e você pensa, o cara já não é presente, já não é pai, já não faz porcaria nenhuma, não vai pagar a pensão, vai pagar sim. Vai atrás sim. É o certo. É porque houve momentos até quando eu comecei a universidade que ela ficou desempregada. Então era bem nesse momento que eu poderia ter pedido na época, né? Momento. Que ela acabou se apertando e se virando para eu continuar cursando a universidade, porque eu estudava numa universidade particular. Então, aí é só um tempo depois que a gente... Mas é muito bom essa conscientização da gente passar para as pessoas. É bom isso tanto de mudar, né? Isso de ser um negócio para aquela mãe usar aquele dinheiro naquela hora, porque talvez a grande maioria realmente não tem. Aí, o que as mulheres vão fazer? Vão aprender a fazer trança, vão dirigir Uber, vão cozinhar para fora, vão se virar. Bolo não pode. Né? Porque a criança precisa comer. E tem uma coisa, vocês não têm uma invejinha dessa coisa que você falou? Grávida, você fala, não vou te encher.
Pode ir. Pode Sexo, viver vida, a sua motiche. vida Isso feliz, vale sim. para todos os momentos do maternar, assim. É muito louco como a todo e qualquer momento e situação, eles podem pegar a mochilinha deles e irem pra academia. E não tô falando de academia, mas assim, sim, eles... sim. E a gente tá o tempo todo, né, tipo... de todas as maneiras, cortando na carne, né? Sim. E uma coisa que eu levava muito na minha gestação, justamente desse, cara, vai ser feliz? Porque eu sempre quis ser mãe. Eu já fui casada, já tentei engravidar durante 2 anos, não consegui. E, assim, eu achava que eu não podia ter filho, né? Então, foi uma surpresa. Então, eu tava vivendo aquilo, meu Deus, minha barriga vai crescer, eu tô grávida, eu tenho um bebê. E eu tava vivendo aquele negócio tão gostoso da maternidade. E aí, sempre, quando tinha presença, era um negócio, nossa, acabou com a minha vida. Nossa, não sei o quê, porque minha vida acabou, porque não sei... Sabe quando vem aquele um peso ruim? Você fala assim, cara, eu não quero que meu filho sinta isso, meu filho não precisa sentir isso. Meu filho não precisa sentir a rejeição, meu filho não sentir... Meu filho é tão amado, minha família esperava tanto que eu tivesse um filho. Meu irmão, minha avó... E assim, eu fui tanto carinho na minha gestação que eu realmente... Cara, se você não tá vibrando a mesma energia que eu de amor, você não precisa estar perto. Eu acho que o que me surpreende muito, pensando em algumas amigas assim, que estão nesse processo, início de processo, é o quanto a figura paterna, para além do abandono, para além da irresponsabilidade e tudo mais, o quanto eles significam ameaça. Uhum. Tem uma amiga minha, em processo de separação, o cara é assim... todo errado, mas assim, errado de... ela já abriu a BO, ela já foi pra delegacia, tem um monte de coisa, mas aí, enfim, eles se entenderam na guarda, sozinhos, sem advogado, sem nada. Não tem pensão, não tem nada, é tudo conversa, sabe? Ele paga a escola então, não sei o quê. E aí quando a gente fala, é quando ele começa porque ele é totalmente tóxico, totalmente louco, assim, uma pessoa que realmente precisa de tratamento. Uhum. E a gente fala, cara... vamos lá, vamos pegar uma advogada, vamos sei que... não, Deus que me livre, porque aí ele vai ficar mais louco ainda, aí ele vai me infernizar mais ainda. Não, já deixa esse tanto de inferno, que esse aí vai ser muito pior, não dou conta. Uhum. Você fala, cara, para além de tudo, é sempre essa coisa da ameaça. Não, porque aí ele ameaça ela de vou tirar a guarda, vou não sei o quê. Mas não consegue, né? É muito... não, gente... A guarda da criança, ela é definida pro melhor interesse da criança. Então, a mãe cuidou a vida inteira. Aí, porque ela foi atrás da pensão, o cara queria a guarda do juiz entregar, seria, no mínimo, muito injusto, né? Não existe uma coisa dessa. Mas essa é uma ameaça que, assim, todos os dias eu vejo. Essa ameaça, se você buscar a justiça, você vai ganhar menos. Porque eles são super generosos. Eles são muito... Eles são assim, ó, eu tô tirando de dentro de mim pra te dar esse valor. Se você for pra justiça, o juiz vai saber menos. Então, eu prefiro fazer esse sacrifício por você. Por isso que é melhor você não buscar judiciário. Tem muito. Então, assim, tem muita mãe. Ai, doutora, eu atendo gente de toda classe social no escritório. E isso é uma coisa muito interessante também, porque a mulher pode ser milionária, ela passa o mesmo problema da mulher que ganha Bolsa Família. Uhum. É o mesmo, igualzinho. Só muda o grau financeiro da pessoa. Então, assim, às vezes eu já recebi uma que falou assim, doutora, ele me paga R$700 por um VR que eu pago, né? Que eu compro comida e eu tenho que prestar contas do que eu comprei no mercado com R$700. Tá, queridas? E aí ela fala assim, mas doutora, eu tô com muito medo. Se a gente buscar a justiça, eu não vou perder esses R$700, né? Porque é importante. Eu falo assim, amiga, não. Não. A gente vai buscar o valor justo. Primeiro que pensão pagar por VR a pensão é paga por VR e aí ele ainda quer que... Ele quer saber qual foi a marca do sabonete que ela comprou no mercado. Por que você comprou? E ele ainda reclama, ainda fala assim, mas por que você comprou tal coisa? Meu filho não come isso. Do tipo, você comprar uma coisa que você... uma passatempo. Não acredito que esse mês você comprou uma passatempo. Mas não tem necessidade. Ela manda com medo, ela manda com medo. Porque ele exige, porque senão ele obedece. É sempre uma ameaça, uma coisa teve uma outra... se for por contar de casa aqui, teve uma outra, foi recente que eu atendi essa, ela falou assim que ele dá um cartão de crédito a título de pensão de R$350. E aí, quando ele tá com raiva dela, ele bloqueia o cartão.
Gente, eu fico puta da vida. Ai, É gente, por isso que eu faço vídeo. Sabe? Porque você não tem que ter medo. Você não tem que ter medo. Você é a mãe, você não cuida, você não tá com a criança todo dia. Ah, vai no juiz, vou infernizar a sua filha. Pois infernize, vai, vem no peito, vem. Eu tenho print, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tem que... Mas você tem que ter no mínimo você tem que estar no mínimo fortalecida de alguma forma, amparada com informação. Você falou que tem essa isso. advogada desde a gravidez. Que é bem amparada com a tia, porque eu já fui a pessoa com medo. Porque, cara... Eu já fui a pessoa do, será que eu posso postar? Mas tem gente que não tem. Mas e a pessoa com medo e sem dinheiro pra uma advogada? Como ela faz? Aí é uma outra coisa puxada. Muitas mulheres... Além de lá fuçar seu Instagram, que tem um monte de conteúdo, e graças das duas, inclusive. Eu consigo ajudar bastante mulheres através do Instagram. E muitas falam que não sabem como buscar o judiciário. E aí elas vão para a defensoria. E às vezes elas são prejudicadas porque estão na defensoria. Por quê? Você tem que pensar que a defensoria, ela é tipo o SUS do advogado. E aí, eles tratam assim, processo assim, de monte, vai, bora, próximo. E a ação de alimento, de guarda, ela é minuciosa, a gente tem que analisar qual é o caso da criança, qual que é a situação. Então, o que eu faço? Eu oriento as mulheres para que elas, pelo menos, saibam conduzir com a defensoria, porque não tem que ser um empecilho. Você vai buscar na defensoria mesmo, mas você tem que saber o que você diz. Já chegar com a coisa mais mastigada, mais pronta. Então, olha, eu quero assim, como que vai ser fixado para você conseguir ajudar a conduzir o processo. É óbvio que o melhor dos mundos não é só ter um advogado particular, mas ter um advogado que seja especializado na área, porque é muito minucioso. Quando vai para a defensoria, não é um advogado especializado na causa? Não, é SUS, é clínico geral, entendeu? Não, eu sabia que era uma coisa assim, eu não sabia que não era direcionado Não, inclusive eles são, muitas às vezes me procuram, eu tenho audiência, não sei nem o que eu vou falar, porque eles não fazem uma reunião preparação prévia. Hoje eu atendi antes de vir pra cá, eu atendi uma, que ela falou assim, doutora, eu tenho defensoria, mas eu não tenho advogado, eu não consigo falar com ele, eu não sei o que fazer, entendeu? É bem complexo, mas eu sempre falo, se só tiver isso, vai atrás. Pelo menos você recebe alguma coisa, mais pra frente, as coisas melhorando, entra com uma revisional, com um advogado particular e você reajusta isso. O que importa é você buscar. Já que a gente está falando sobre cuidado, informação e prevenção da mulher nesse episódio, vamos abrir espaço para mais um cuidado que pode salvar a sua vida? Vocês sabiam que cerca de 20 mulheres morrem todos os dias no Brasil por causa do câncer do colo do útero? No Brasil, ele ainda é o que mais mata mulheres de até 35 anos e o segundo que mais mata até os 60 anos. E é por isso que estamos aqui nesse Março Lilás, no mês de prevenção do câncer do colo do útero, para falar sobre escolhas, sobre caminhos que nos fortalecem, sobre a importância de estarmos informadas. E se eu disser que essas mortes podem ser evitadas? É sobre isso que a gente vai falar agora, de proteção ao câncer do colo do útero, com a nossa convidada, que é médica, ginecologista, obstetra, podcaster, Marcela McGowan. Olá, meninas! Olha, um prazer estar aqui com vocês, especialmente esse espaço que vocês têm que comunicam com tantas mulheres para a gente falar sobre esse tema tão importante, né? Muito bem-vinda. Tem uma coisa que me pega muito, né? Que a gente sempre espera algo grave acontecer para então olhar para a saúde e não necessariamente precisa ser assim, né? É um clássico na vida da mãe. Pois é, meninas, isso é muito real. A gente vê no consultório, a gente vê no dia a dia. Muitas mulheres chegam exatamente dizendo isso, né? Eu fui deixando para depois, eu achei que estava tudo bem. Só que a prevenção é justamente o contrário. A gente olhar antes, agir antes, cuidar antes, não esperar chegar, né, em uma situação difícil. E quando a gente fala do câncer do colo do útero, isso fica ainda mais importante, porque a gente está falando de um câncer que pode ser prevenido. Quando o assunto é sexualidade, corpo íntimo, ainda envolve muito tabu, né? Tem um dado que conta que 99% dos casos do câncer no colo do útero são causados pelo HPV. Por que falar de HPV ainda é tanto tabu? Pois é, e o HPV é um excelente exemplo disso, né? Ele é um vírus extremamente comum, mas continua cercado de silêncio, de vergonha, de desinformação. Tanto homens quanto mulheres estão suscetíveis a contrair esse vírus, né? Muitas vezes a mulher carrega a culpa por uma coisa que é muito mais comum do que ela imagina. Associa HPV com traição, com promiscuidade, sendo que a gente não pode nem saber quando, onde ou de quem a gente contraiu o HPV. Então esse é um vírus que até hoje atrapalha muito a gente, né? Ele fica escondido anos no nosso organismo e de repente ele pode aparecer como uma lesão ou, infelizmente, alguma coisa mais séria. Não, é muito louco como em 2026, né, a gente falando sobre tantos assuntos, falar sobre saúde íntima ainda trava.
Um absurdo. E é importante a gente dizer, né, que o HPV, ele não escolhe idade, ele não escolhe gênero, ele não escolhe classe social. E tem também uma confusão que é muito comum, que as pessoas acham que só o preservativo, então só se eu usar o preservativo eu já tô protegida contra o HPV. E não, é importante a gente dizer isso, né? O preservativo é importante, só que o HPV, ele é transmitido pelo contato pele a pele durante uma relação ali. E pode acontecer com ou sem penetração. Então, o preservativo nem sempre vai conseguir proteger toda a região que a gente precisa contra o HPV. Então, ele não é 100% eficaz nesses casos. E aí, a prevenção ela vai precisar ser mais ampla, não dá para colocar tudo numa única estratégia. Mas a boa notícia, a gente está aqui para contar que a prevenção existe. Eu queria que você desse um passo a passo aí para uma prevenção efetiva. Pois é, e é uma coisa que às vezes a gente acha que a gente está falando de prevenção, algo tão distante, tão lúdico, e são 3 passos simples, meninas, que a gente precisa fazer. O primeiro, a vacinação contra o HPV. Ela está disponível hoje para homens e mulheres dos 9 a 45 anos, e sim, os adultos também se beneficiam dessa vacinação, viu, gente? Fazer os seus exames de rotina, então a gente tem o Papa Nicolau, atualmente a gente tem também o DNA HPV, é o segundo passo. E o terceiro seria o tratamento de lesões pré-cancerígenas. Então, se identificou no exame alguma lesão, a gente precisa tratar precocemente. São 3 passos fáceis, uma tríade de prevenção que a gente tem. E quando a gente caminha junto com essas 3 fases, a gente reduz o risco, amplia o cuidado, protege o futuro e protege também a nossa história. No fim, cuidar da saúde também é uma forma de continuar presente. Presente para si mesma, para quem a gente ama e para o futuro que a gente ainda quer viver. A mulher já carrega tanta coisa que talvez o mais revolucionário seja se colocar na própria lista. Nós aqui estamos muito engajadas com essa causa, é algo que nos toca como mulher, como mães e como amigas. Informação é cuidado, conversa é cuidado e prevenção é cuidado. E é por isso que a gente está aqui hoje para levar essa informação tão importante que pode, de fato, mudar a vida de tantas mulheres. O HPV pode acontecer, mas a prevenção pode acontecer primeiro. Juntas por um futuro sem câncer de colo do útero. Seja autora da sua própria história. Saiba mais em podeacontecer.com.br. Siga também a página @HPVPodeAcontecer para acompanhar todo esse movimento que temos tanto orgulho de fazer parte. Vamos falar de revisional aqui, que a Paula, vou puxar a Paula. A Paula tá no meio de uma revisional, mas não é ela, né, que tá pedindo a revisional, né? No meu caso foi assim, a gente separou, ele saiu de casa e demorou 1 ano pra gente fazer todo o processo do divórcio, foi consensual, então a gente acordou, brigou muito, acordou, chegou no valor. E aí em junho saiu o divórcio, depois de uns 3, 4 meses ele entrou com uma revisional. E, pra minha surpresa, né, que já foi, pra mim a briga já tinha toda rolado ali, né? Ficamos um tempão de porcentagem e tal, não sei o quê. E aí chegou uma cartinha da revisional, e aí é porque ele teve outro filho. Nossa, amiga, a primeira vez que acontece. Você acredita que eu nunca atendi um caso desse? Né? Mas assim, pelo que eu vi dos exames, a menina ficou grávida em outubro, em novembro, a revisional estava lá, feita, e tá rolando até hoje. Mas recente, você falou que foi agora, outubro de 2025? Não, 24. 24. E tá brigando ainda na justiça? Tá, porque assim, cada ida e vinda são 1 milhão de coisas. Tá muita lavação de roupa, sabe? Na verdade. Essa questão de novo filho já tem súmula do STJ. Que o nascimento de um novo filho, a constituição de uma nova família, sozinho, de forma isolada, não é motivo para você revisionar alimentos. Não é para motivo para redução de alimentos, tá? Por quê? Porque para você conseguir revisionar, você precisa demonstrar ou que houve alteração na capacidade econômica ou que houve a alteração na necessidade da criança. E o tempo de ter sido muito curto, não existe falar que mudou capacidade financeira. A chance dele conseguir essa revisional é muito baixa. Se fosse, inclusive, ele já teria conseguido, né? Porque já faz muito tempo esse processo. Faz bastante tempo. Não existe isso, mas isso aí acontece demais. Eu tenho um novo filho. Mas eu pago tanto pro outro. Problema do outro, não tô advogando pro outro. Não, e a questão não é nem essa, assim, foi uma escolha dele. Por que os meus filhos vão ter que pagar por uma escolha dele? Ele teve um novo filho, ele tá casado? Tá, união estável. Então, a mulher dele também tem que ajudar. Sim. Então, não tem que falar não, querido. Não. Próximo. Tem uma coisa que eu não sei se a lei mudou, né? Segue sendo, tipo, foi lá, tem que pagar a pensão. 3 meses sem pagar a pensão já dá prisão? Dúvida boa. Não é assim. É assim, ó, se o cara tinha que pagar hoje e amanhã ele não pagou,
teoricamente, você já pode entrar com o processo. Você não precisa esperar 3 meses. Não. Essa questão dos 3 meses é com relação ao pedido da prisão. Por quê? Porque a lei diz que eu só posso mandar prender pelos 3 últimos meses. Mas eu posso executar 1 mês, eu posso executar 2 dias, posso protestar no dia seguinte, porque não é só a prisão. Você consegue entrar com os meios coercivos de busca de patrimônio, bloqueio de conta, penhora de bens, pode negativar o nome, existem um monte de coisa que as pessoas só pensam na prisão, né? Mas assim, por exemplo, o cara tá devendo 1 ano, eu não posso mandar prender ele por 1 ano, eu posso só pelos 3 últimos meses, entendeu? Não. Não? É assim, ó, se ele tá devendo 12 meses, né? 12 meses. Eu não posso entrar com pedido de prisão. Porque o que é a prisão? A prisão é o juiz dando um castigo para ele por ele não ter pago a pensão, né? Então, assim, existem vários meios de castigo. O juiz pode castigar bloqueando a conta, penhorando os bens dele, pode castigar penhorando inclusive o salário, coisa que poucas pessoas sabem, ou pode mandar ele para cadeia. Só que a prisão civil, né, ela não pode, eu não posso prender ele, a pena dele não pode ser por 12 meses. Vai ser 3 meses. Tá. Ele só pode ser pelos 3 meses, pelos 3 últimos. Então, se ele tá devendo o ano de 2025 inteiro, ele só vai ser preso por causa de janeiro, fevereiro e março. Entendi. Entendeu? Ele não pode ser preso por outro. Aí, dos outros meses, aí tem que buscar outro tipo de pena. Aí ele saiu, continuou sem pagar mais 3 meses. Não, aí ele saiu, continuou sem pagar, ele continua devendo os 3 meses que ele foi preso. Porque tem gente que acha assim também. Então, quer dizer, ele fica preso e quitou a dívida? Não. Ele fica preso para ele pagar. Porque todas essas penalidades que o juiz dá é com o objetivo de forçar ele a realizar o pagamento. Ele não sai só quando pagar. Ele sai mesmo sem pagar. Não, se ele pagar, ele sai na hora. Se ele não pagar, ele vai cumprir o máximo de 3 meses de prisão, porque não tem pena maior do que isso. Entendeu? Então, os 3 meses entram para 2 pontos. Você entendeu? Entendi. Tem o ponto pelos 3 últimos de devedor e 3 meses que você pode ficar preso, que é o máximo, entendeu? Entendi, que provavelmente ele vai sair devendo 6, né? Os 3 que ele devia, mais os 3 que ele não pagou estando preso, e aí essa dívida vai só aumentando. Mas eu vou falar, pro cara ficar preso e não acertar a dívida, ele tem que ser muito sacana. Porque eu já tirei pai da cadeia, eu sei como que eles ficam desesperados. Desesperados. Meu pai. Na hora. Olha, tem gente que acha que eu só advogo pra mulher, né? Eu advogo pra homem também. Bons pais. Esse caso, ele é bom pai mesmo. É que ele errou nessa questão da pensão. E aí, ele foi preso num final de semana. Eu não consegui tirar ele, porque era final de semana. Ele dormiu lá. Ele ficou desesperado. Ele tirou dinheiro do vizinho. Pelo amor de Deus, fez uma baixa-assinada. A família se reuniu e ele liquidou a dívida e saiu, entendeu? E tem, acho que muito eu já falei isso aqui, mas queria ouvir da plateia, né, se tem alguma situação, porque meu pai nunca pagou, depois que se separou, não pagava pensão, e quando deu, assim, o limite para minha mãe, coitada, que ela bancou, tipo, vou acionar, né, a justiça para prisão, as filhas, não, pelo amor de Deus, não, né, mas ela chegou a fazer o processo de intimação e tudo e tal. E tem essa coisa dos filhos, tanto da mãe não ter coragem de fazer isso por conta dos filhos, né? Acredito eu, que acho que muita mãe sofre nesse lugar, caraca, é o pai da minha filha. Assim como... virar vilã, né? Tipo, e o pai é a grande vítima. Geralmente isso acontece quando tem casamento. Quando é casado, aí a criança teve vínculo com o pai, aí falou assim, eu não vou fazer. É o pai da minha filha. Pai do meu filho. Eu acho que a gente separa e vive com uma culpa muito grande pela filha, porque minha filha, por exemplo, é apaixonada pelo pai, ele é bom pai e tudo mais, nesses quesitos que é a obrigação dele, mas às vezes eu deixo muito de falar coisas porque eu sinto que eu vou prejudicar ela, por mais que eu não vá, mas a culpa que a gente carrega, a culpa de pedir para separar, de tentar sair dessa relação. E eu sempre senti, assim, eu acho que por uns 5 anos, dificuldade de seguir minha vida pela culpa de querer ver meus direitos, de pensar o que é bom para ela, o que é certo, o que é errado, de aguentar muitas situações muito abusivas, assim, vamos dizer, para não prejudicar ela. Então, acho que a gente passa isso todos os dias. A culpa sempre carregada. No meu caso, que tem contato, né? Não é igual a sua situação. Sim, mas durante a gestação, no começo, Obrigada. né? Na verdade, durante a gestação, não. O Joca, a gente ficou 1 mês internado antes dele nascer, porque minha bolsa rompeu. Antes, eu já estava de repouso absoluto, porque eu estava com colo curto.
E aí minha bolsa rompeu em repouso, fiquei um mês internada. O Joca nasceu por conta da bolsa aberta durante um mês, ele nasceu com bactéria hospitalar e o Joca ficou 17 dias na UTI. E aí ele foi entubado, no 4º dia de vida ele foi entubado. E assim, durante toda a gestação, eu sempre tentei manter, chamei para ir em ultrassom, porque quando ligava e falava assim, eu quero que seja diferente, desculpa, eu quero que seja diferente, eu quero ser um pai presente, nananana. Eu falava assim, tá bom, já que você quer ser um pai presente, vamos no ultrassom, é o último, você não foi em nenhum, olha essa roupinha. E assim, tentei durante a gestação, justamente por causa disso, justamente por causa da culpa. Falei, o que vai ser pro Joaquim? Né? Minha mãe afastou, eu também não acho justo. Eu não acho justo afastar também, sabe? Eu acho que tem que manter a convivência na frente da criança de uma forma boa, não tem que negar visita, tem que, se quiser visitar, tem que ser presente, tem que visitar. Uma coisa que eu sempre falei pra ele foi o seguinte, uma coisa que eu não acho legal, que hoje o Joaquim não entende, é você aparecer um dia, depois aparecer 3 meses depois. Hoje ele não entende, daqui a pouco ele vai entender. Então, durante a gestação, sempre essa questão da culpa, né, eu ficava tentando aproximar, né, e sempre levava paulada. Aí no final da gestação, já estava mais quieta, né, porque já estava com a advogada, e então qualquer coisa que eu via que a gente estava pegando numa conversa que já, eu falava assim, olha, não fala direto com a minha advogada, porque eu já estava passando por muita coisa. E aí o Joca nasceu e ficou na UTI. No nascimento não teve mensagem, os dias da UTI não tiveram mensagens, no dia que entubou, a família ficou muito, a mãe dele ficou muito desesperada, achando que o Joaquim não fosse, que fosse acontecer mais alguma coisa pior, e falou pra ele ir, tipo, vai lá ver, né, pra se acontecer alguma coisa, e ele foi visitar. Ali, eu senti meu filho completamente exposto. Meu filho tava na UTI, meu filho tava entubado. Minha mãe que passou a gestação inteira comigo, internada comigo todos os dias no hospital, minha mãe não tinha visto ele. A madrinha dele não tinha visto ele. E aí uma pessoa que nunca teve contato, que nunca foi num ultrassom, tava lá vendo meu filho naquele estado. É só um DNA compatível. Não é uma pessoa que tem vínculo. Ficamos ali, e eu falei, o dia de hoje ele é muito importante. Porque se a partir de hoje ele continuar fazendo o que ele estava fazendo, realmente não tem como. Realmente, eu não posso fazer nada para trazer para perto. Porque você vê uma criança entubada, independente do seu sangue, você não teve vínculo, mas é seu filho. Você vê uma criança entubada e você nunca perguntar se ela melhorou, se ela não dá pra ser pai pelo outro, né? Não dá. E aí foi um momento que eu chorei muito, eu cheguei no quarto chorando muito, porque eu senti a rejeição. Meu filho não sente, eu senti a rejeição, eu chorei muito. Minha mãe falou assim, é a primeira vez que você tá sentindo a dor do seu filho. Você tá chorando pelo seu filho, você não tá chorando, não é uma dor sua, é uma dor dele. E dali eu entendi que não tem por que eu ter culpa. Foi naquele momento, porque eu carregava assim, o que vai ser o meu filho, como vai ser? Eu também não quero que não saiba, eu também não quero que não conheça, também não quero, sabe? Quando a pessoa fica... E nesse dia eu entendi que não adianta, não diz respeito a mim, não sou eu. O que eu puder fazer de melhor eu vou fazer. A gente tem um episódio aqui que é super visto, assim, que viralizou muito, da Maitê Piragibe falando, né, de quando ela deu um clique na cabeça dela e aí ela conta que foi traída no casamento, dentro de casa, e tudo que ela precisou passar, ela era provedora até se separar e tal, e que durante muito tempo ela tentava inventar desculpas para amortecer as faltas e os buracos do pai. Né? Então, se o pai marcava de visitar e não ia, ela tentava contar uma instância, até que ela entendeu um belo dia que que esse karma não era dela. Ela fala essa frase sentada aí onde você tá. Ela falou assim, eu entendi que esse karma não era meu.
que um dia o nosso filho, ou filha, é filho, né? Não me lembro agora. Filha, Violeta. Que um dia ela vai cobrar, né? Como a pensão, né? Põe no papel, porque é direito do seu filho. Se ele quiser lá na frente, ele pode cobrar. Então, tipo, a gente fica querendo, né, que eles sejam... Um cenário ideal, o né, pai pra, que a pra gente deseja para os nossos filhos e tal. Sim. E no final do dia, você não tem esse controle, né? Mas essa questão ela é muito complexa. Por quê? Porque isso afeta você e afeta muito mais a criança como afetou você. A sua vida inteira você teve esse problema com seu pai e hoje você fala um pouco mais tranquilo, mas eu tenho certeza que você já chorou muito por conta disso. Né? Fala não que eu começo a chorar aqui. Então, todos os dias, quando eu atendo mulheres no meu escritório, eu sinto a dor dessas mulheres, essas mães, porque elas realmente, elas mudam a vida delas em prol da criança, elas às vezes são bem posicionadas no mercado de trabalho, elas saem por causa da criança, às vezes elas sempre foram muito bonitas, e aí de repente elas não querem mais saber de vaidade por causa da criança, principalmente quando a criança tem uma dificuldade de saúde ou uma questão e tudo mais. Mas se você for parar para pensar que aquela criança é muito mais ingênua do que qualquer ser humano e ela está sentindo muito mais aquela dor. Inclusive, uma vez que eu senti mais isso, né, foi um atendimento que eu fiz no escritório, que eu atendi a mãe e ela falou assim, então, o meu objetivo, eu por mim nem vou atrás do pai, mas o meu filho tem TEA, tem um monte de coisa e ele precisa do pai. E ele chora porque ele quer uma ligação do pai. E aí, ela ia entrar com um processo pra gente obrigar o cara a ligar 2 vezes por semana, nível. E aí, ela colocou a criança pra falar comigo. Ela colocou ele pra falar comigo. Gente, de uma ingenuidade. E aí, ele falou... Aí eu falei assim, oi, tudo bem? Ele falou assim, tudo. Eu falei, você quer vir falar com seu pai? Ele, sim. Eu falei, que dia e que horário que é melhor pra você? Aí ele, ele pode me ligar por volta das 7, assim que eu chegar da escola. Assim, gente, o cara não liga. Aí eu falei, então tudo bem. Dentro de mim, cortou, porque eu pensei, ele vai receber a intimação, a gente vai entrar com o processo, aí vai dar 7 horas. Eu falei, pô, que saco, vou ter que ligar pro meu filho. Ai, sim. E o pior desse caso é que essa criança, ela tinha 11 anos de idade. Ela tinha tentado suicídio 1 semana antes, por causa do pai. 1 semana antes. A mãe, inclusive, me procurou porque chegou no limite para ela. O filho dela tentou se matar por causa que o pai era ausente. Ele falou assim para a enfermeira, ninguém gosta de mim, nem meu pai me liga. Então, imagina. E crianças que não expõem isso? Ou que não sabem nomear, né? Não sabem dizer não por que elas são revoltadas, por que... Entende? Então, assim, a ausência paterna, ela é de extrema dificuldade. Então, por mais que a mãe faça o papel de pai e mãe, ainda não dá para fazer papel de pai. Uma mãe nunca vai conseguir fazer papel de pai e mãe. Eu lembro que por muito tempo eu falava pra minha mãe, eu dava Feliz Dia dos Pais pra minha mãe. Minha mãe, pai, como é que chama o nome? Pai. Pois, tipo, depois de um tempo, nossa, que loucura. Não, tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, são buracos completamente diferentes. É óbvio que ela deu, enfim, né? Mas não tem, é proibido falar pai, gente. Pelo amor de Deus, não façam isso. Realmente, porque é um lugar de abandono, né? É um lugar de, tipo, que te segue pra sempre. Pra sempre você vai ter essa sensação de que você vai ser abandonada. Pra sempre você vai ter a sensação de que você não vale nada. De que você, né? Tipo, é um lugar que não tem, é um buraco mesmo, assim, né? E que dor, né? Porque... A gente viu os números aí, né? Além dessas mães desamparadas, dando o que elas têm e o que não têm, se revirando do avesso para tentar dar o que uma mãe pode dar, porque é só isso que ela vai poder dar. São 11 milhões, e imagino que esse número seja muito maior, né? De não registros, que é de pessoas que a gente não tem registro. Então, quantas crianças desamparadas e quantas mães dando o que tem e o que não tem para. E eu arrisco dizer que essa ausência de atenção ou de convivência, ela doa tanto ou até mais do que a pensão, né? Tipo, porque a gente até aguenta ser rejeitada, mas olhar a nossa criança... Bom, o que eu vivo é um pouco dessa mistura, porque ela tem um pai que está semanalmente presente, mas a rigor dele, né? Então, ele tem uma rotina um pouco diferente, trabalhar no varejo, então, aquela coisa de trabalhar no fim de semana, feriado, mas ela me pergunta, né? Então, assim, hoje ela não fica com ele nem um fim de semana.
Ele não tem uma vivência com ela de rotina, de cotidiano. Ele pega ali uma vez, quando está de folga, inclusive uma das frases da defesa dele no nosso processo litigioso é que ele deve estar descansado mentalmente e fisicamente para poder estar com a filha. Que horas que você está? Qual é o horário que você está? Maravilhoso. É maravilhoso. Não, eu só quero saber. E a minha luta... Juiz, olhou isso e deu um ok? Não, tá lá, tá. Faz 2 anos já esse processo. O juiz não deu risada. Eu não ia poder ser juíza. Eu penso na advogada escrevendo Qual é o horário isso. que você estaria descansada mentalmente para cuidar da criança? Não estou. Então a criança fica com quem durante esse tempo? Não é possível. Com a mãe louca, né? Mas uma das minhas brigas é essa. A gente tem 3 processos em andamento, pensão, mas a guarda e convivência, o que eu estou pedindo é mais convivência. Né? Mas como ele não é ausente 100%, não falta nos dias que ele se comprometeu a estar... Que ele está descansado. Que ele está descansado, está de folga. Então tá tudo bem, mas ela me pergunta, agora ela está com 6 anos, e ela já me perguntou, mamãe, eu queria ficar mais com meu pai, porque ela ama ele de paixão. Eu fico... Que é onde dói. O resto não dói. Exato, é onde ela ama ele, e ele é querido com ela. Mas ela fala, mamãe, por que eu não posso ficar? Ele é querido com ela, quando ele tá 48 horas no mês. Ele é ótimo. Sim. Quando que eu posso ficar mais com o papai? Então, no começo eu falava, papai tá trabalhando, papai não pode. Mas você também trabalha. Porque ela, agora com 6 anos, gente, não tem argumento, né? Mas você também trabalha, eu sei, filha. Então, como explicar que o que falta é o querer mais, é fazer acontecer a prioridade, porque assim, eu trabalho também. Trabalho muito para dar para ela tudo que ela precisa. E aí eu vou atrás da minha rede de apoio, seja ela família, seja ela escola, amigos, a gente vai descobrindo. Para ele, a rede de apoio sou eu. Não existe ele buscar, né, se virar de alguma maneira e estar com ela, porque tudo bem se ele trabalha no sábado e domingo, mas ele pode acordar com ela, tomar um café da manhã, ir dormir com ela, fazer as coisas, né, que são do cotidiano, que eu acho que vai chegar lá na frente, vai sentir essa falta de alguma maneira. Então, essa é a briga na justiça, inclusive eu falo, então já que você não está ficando porque eu assumo todo o BO, a guarda deveria, inclusive, ser unilateral, porque ele até não concorda com a escola, e aí entra toda a questão, né, de... Mas ele quer a guarda compartilhada. Mas ele quer a plaquinha, né, porque é isso, quer a guarda compartilhada, mas e a convivência, né? Eu só queria que ele estivesse mais presente, aparecesse nas reuniões de escola. Eu nem pergunto mais, porque eu sou a secretária quase também, né? Você vai nessa reunião de pais hoje? Eu nem pergunto mais, se ele aparecer, estamos no lucro, eu não falo mais para ela, se o papai e a mamãe vão, a gente fica só esperando se vai acontecer ou não. Ele é presente? Então a gente fica um pouco duvidosa de estar falando isso, mas falta. E ela pergunta. O mínimo, o que pega hoje em dia, que até eu, quando vou falar, eu falo assim, às vezes eu fico pisando em ovos, porque eu falo assim, tem gente que nem pensão recebe, né? Tipo, tem cara que nem a pensão paga, tem cara que nem visita. Então, assim, ele é presente, ele é o... E aí parece que a gente tá errada. Parece que a gente tá errada de falar. E aí vira aquele negócio que nem um outro vídeo. Ah, mas pelo menos ele paga pensão, né? Ah, gente, mas pelo menos... Sabe esse tipo de coisa? Porque um nada que faz já é um... É horrível ter que dar troféu pro cara que faz o mínimo, né? Não, é absurdo. Mas um ponto que é interessante, até porque o objetivo do programa é orientação, né? Sim. Essa questão que ela mencionou, mas ele convive nos dias que ele precisa. Que ele se diz disposto e descansado. Sim. Não significa que ele não esteja trazendo o abandono afetivo para menor. Porque as pessoas acham, porque o abandono afetivo é não pegar. Não, o abandono afetivo é você não criar laços mesmo com a sua filha. Tem pais que pegam no final de semana e deixam na casa da mãe. Deixa com os avós. E pode isso? Então, se os avós são rede de apoio, como no caso que ela mencionou, poxa, ele trabalha de final de semana. Então, ele não vai deixar de pegar, ele vai pegar, só que ele vai estar trabalhando. Então, ele deixa com os avós, para ele poder sair. Isso. Até porque os avós, eles são parentes da criança e eles possuem direito de estar com a criança, assim como a criança com eles, né? Então, é muito sobre equilíbrio. Então, se é rede de apoio, completamente normal. Ele precisou sair para trabalhar, deixou. Se não era um dia de convivência dele, mas a avó queria passar o dia com a neta, tranquilo. O que não dá é para ser rotineiro. Todo final de semana ele só pega e joga lá. Pega e joga lá. Mas eu tava convivendo, eu pegava todo final de semana. Você não criou laços com seu filho. Você teve sim um abandono afetivo. Isso gerou, com certeza, e está gerando na filha dela. Poxa, eu queria estar com meu pai, eu queria... Isso é um abandono afetivo.
falando um pouquinho sobre o sentimento da criança, né? Os meus têm 2 aninhos, então eles ainda não sabem externalizar essa ausência, né, do pai, assim. Se eu mostro uma foto hoje em dia, eles falam titio, eles não sabem quem é o pai. E aí é muito difícil porque a gente, como mãe, pode fazer o que for, sabe? Pode separar, pode querer ir embora, pode fazer o que for, mas não mexe com o sentimento do meu filho, sabe? Então, os meus filhos, eles não externalizam essa falta, falando, né, e tal, mas, por exemplo, eles não podem ver um homem desconhecido na rua que eles pedem abraço, eles pedem colo. Se a gente entra num carro de aplicativo, eles pedem para abraçar o motorista. Quando eles conheceram meu namorado, eles correram pro abraço dele, eles nunca nem tinham visto. Eles correram pro abraço dele. Então, assim, eles estão crescendo, eles não falam, né, que eu tenho meu pai, quem é meu pai? Mas eles sentem que tem uma coisinha ali acontecendo. E a gente, como mãe, parece que a gente sente por eles, né? Então, é muito complexo. E a gente tem até que tomar cuidado, né, para entender o que é nosso e o que é da criança, né? Ter essa maturidade de saber separar também e ver, né? No caso, a criança está manifestando uma saudade. Mas, às vezes, você está controlando a agenda e fala, nossa, 10 dias sem ver muita coisa. Como é que não, né? 1 mês sem ver. Mas talvez a criança nem manifestou, então ninguém ensina, né? Então, eu acho que é muito importante essa troca aqui que tem, né? Porque nenhuma experiência é individual, né? Pelo que a gente está vendo. Sim. Então, a gente ter essa troca, a gente ter amigas, mães também para conversar, para trocar, né? Ter advogadas especialistas que faz total diferença, né? Hoje em dia eu tenho uma advogada especialista, assim, e o tratamento, a diferença, o andamento do processo é completamente diferente, assim. Além de tudo, parece que vocês olham, né, dos nossos olhos e tipo assim, não, eu te entendo, né? Tá tudo bem, eu tô aqui com você. Então é muito importante. Eu falo, gente, eu não tô por... É lógico que honorários eu preciso para sobreviver, mas não é por honorários. É realmente sobre você entender a dor daquela pessoa, entender até onde... Gente, lidar com a família é o bem mais precioso. O bem mais precioso é a família. Todo mundo tem família, de toda a classe social, de todo tipo, de todo gênero, e é sempre o bem mais precioso. Então, eu tô lidando com a vida daquela pessoa, eu tô lidando com a coisa mais preciosa, o filho, o casamento, essa questão, a gente precisa ter essa sensação, essa sensibilidade, né? Então, quando a gente tá à frente do caso, é muito mais sobre o dinheiro, não é sobre o valor, é sobre o valor mesmo, né? O valor do negócio. Também sou filha de pais separados. Não só filha de pais separados, mas de um pai que abandonou a mãe e a filha. Então, sofri todo esse processo que Tayla constantemente demonstra aqui no programa, né? Se emociona, sim, é um buraco. Eu tive a sorte de ter a figura paterna do meu avô e ter essa mãe, digamos assim, né? A mãe que faz o papel. Mas sim, é um buraco para a vida inteira, é algo que a gente tem que gastar muito aí com terapia e reflete muito nas nossas relações pessoais, amorosas, principalmente para nós, mulheres, né? E também sou advogada de direito de família, trabalho com isso há mais de 12 anos. E assim, trazendo uma luzinha no fundo do poço, o que eu acho, assim, ao longo da minha carreira, o que eu observei? Essa realidade toda que todo mundo relata, que é o que a gente vê, o que eu vejo das minhas amigas e, com certeza, da maioria das minhas clientes, é tudo, um pouco de tudo isso aqui e pior, né? Mas seja por conta das mudanças legais, da cultura mesmo que tem mudado, assim, o que eu sinto? Eu sinto que tudo isso aqui é reflexo da sociedade, uma sociedade machista, né? Seja esse medo que os homens colocam nas mulheres, de tipo, se você vai me processar, você vai ganhar bem menos e tudo mais, que é reflexo da violência doméstica que está cada vez, que sempre existiu, acho que só está aparecendo mais, seja por uma mudança de cultura mesmo da criação dos homens. O que é que eu estou percebendo? Antigamente, 1 a cada 200 clientes que me procuravam eram homens. Hoje, eu percebo que isso, ainda que de forma minoritária, está acontecendo mais, digamos assim, não vou dizer que é a maioria dos casos que os homens que me procuram são de boa fé, ainda não é. A maioria também quer antecipar uma ação, porque eles sabem que o juiz vê de bom grado o homem que entra com a ação antes, antecipa um problema e tudo mais. Mas eu acho... De pensão. Isso. Já estou pensando nisso. Vou regulamentar aqui antes que ela regulamente, porque o juiz vê isso de bom grado, entendeu? Já tem ali uma liminar, fixando um valor que ele quer pagar.
Isso, quando na verdade ele ganha muito mais, né? Porque quando a gente estipula uma pensão alimentícia, a gente pensa na necessidade da criança e também na capacidade econômica dos pais. Então ele entra com um processo judicial, vou aqui vou processar para que o juiz já tenha uma boa imagem minha, vou pedir liminarmente, ou seja, antecipadamente antes da sentença que o juiz pague, que eu pague R$5.000, quando na verdade ele poderia pagar 30. Então, isso aí você vai discutir depois com o processo, mas enfim. E eu percebo também que muitos pais se tornam pais depois do divórcio. Isso acontece muito. A gente tem vários depoimentos, né, nesse sentido aqui. Porque é uma oportunidade que ele tem, de ele estar só ele ali com a criança, ok, tem a mãe, tem o suporte, tem tudo mais. Mas, então, assim, é uma luz no fundo do poço, é uma outra perspectiva que eu estou trazendo, no sentido de que, infelizmente, tudo que está se discutindo aqui é a maioria. E eu acho que vai ficar por um bom tempo, mas eu sinto uma mudança social, sabe? Eu sinto isso. Então, esse é meu relato. Eu não posso sentir essa mudança, por quê? Porque os pais nunca me procuram. Se ele é safado, ele não me procura. Porque ele me vê meus vídeos, minhas coisas na internet, ele já sabe que eu vou esculachar com ele, aí ele já nem me procura. É verdade. Quando o pai é bom, aí tudo bem. Eu tenho bons clientes, de bons pais mesmo, de mães que não são boas, inclusive, infelizmente. Tem casos, são raros, mas ser humano, tem, né? Exatamente. Normal. Pluralidade. Sim, exatamente. Um ponto interessante da gente também deixar orientado, aproveitando, né, o que ela passou aqui, sobre a importância da mulher buscar o judiciário primeiro. Eu sempre falo isso, sempre oriento minhas clientes. Entra primeiro, eu falo isso na internet o tempo inteiro. Por quê? Porque essa questão liminar que ela mencionou é a primeira decisão que o juiz dá dentro do processo. O que ele vê? Ele vê só o que a pessoa falou e as provas que ela trouxe. Ele não vai saber a fundo o que está acontecendo de fato, porque a lei de alimentos prevê já a fixação de alimentos provisórios, é uma coisa óbvia, vai liberar, né? Então, aí acontece, ou que acaba fixando um valor de pensão baixíssimo, que aí tem que recorrer para conseguir melhorar. Se o cara se ele entrou primeiro, se ele entrou nessa primeiro. Situação que ela trouxe. Ou ele consegue uma guarda compartilhada e às vezes tem medida protetiva, porque ele não vai falar pro juiz que tem medida protetiva. E o juiz não vai pesquisar primeiro. Porque o juiz só vai analisar o que ele apresentou, antes de ouvir a outra parte. Isso que é a decisão liminar. A liminar é o juiz olhar, só aquele papelzinho que tá ali na frente dele. Liminarmente vou conceder a guarda compartilhada. Eu tenho casos no escritório assim, que a gente teve que recorrer para falar, excelência, não tem condição, ela tem medida protetiva. Como que vai exercer uma guarda compartilhada com uma pessoa que agrediu ela? Entendeu? Então, às vezes ele consegue o direito de convivência de buscar a criança e é um pai ausente, entendeu? É um pai ausente, ou seja, a criança nem sabe quem é ele. Aí ele conseguiu eliminar, porque o juiz, no normal, um pai quer contato com o filho, tudo bem, né? Então, é importantíssimo, às vezes as mulheres não buscam o judiciário por medo. Gente, é melhor que vocês busquem. Porque aí você vai mostrar a realidade. Você vai falar, excelência, ele não é participativo, ele não paga nada, eu tenho medida protetiva, então aí... Seja a primeira voz a ser Seja a primeira, ouvida, exatamente. Né? Porque aí o juiz vai pegar e vai fixar com base no que você levou. Entendeu? É óbvio que no curso do processo existem 1001 outras provas que a gente anexa. Ele vai ter o direito dele também de contestação. A gente consegue quebra de sigilo bancário. Às vezes você entra com um pedido de alimentos e aí nos autos você consegue provar que o cara ganha muito mais. Entendeu? Eu tenho um caso que eu pedi, uma revisional, eu pedi 2 salários mínimos de pensão alimentícia, que eram 2 crianças, ele pagava 30% do salário mínimo. Só que ele super ostentava na rede social. Ele super ostentava, mas pra ela ele era um duro. Aí eu entrei com a revisional, gente, por Deus, ele juntou no processo umas fotos falando que era da casa dele, da geladeira amarrada. Juro por Deus, eu juro por Deus. A geladeira amarrada, uma pia torta assim. Que ele pegou no chat tipo assim, uma cama cheia de roupa, um guarda-roupa todo ferrado, falando, excelência, como eu posso pagar esse valor? Aí eu falei, meu Deus, mas como isso se você posta com jet ski é emprestado? Aí a gente conseguiu a quebra de sigilo. Sabe quanto que ele movimenta por mês? R$45 mil. Nossa. E ele tava pagando 300. 30% do salário mínimo dava na época R$400, mais ou menos. Nossa. Ordinário. Não, e as fotos, entendeu? E falando e provavelmente falando que tá pagando os luxos dela. Não, gente, tem ele um vídeo que é muito bom na internet, não tem? Aquele vídeo que tá lá, que tá a câmerazinha, aí fala, R$300 aqui. É muito dinheiro, R$300. Aí o juiz fala assim,
Então tá bom, então a partir de hoje a guarda é sua e você que vai ficar com os R$300. Ok? Não sei o que. Aí ele, não. R$300 não dá pra nada, né? Tipo, muito é bom desse esse jeito vídeo. mesmo. E aí, nesse processo, só pra concluir, nesse processo, quando a gente viu que ele movimentava um valor muito maior, a gente conseguiu majorar. Falei, peraí, excelência, eu entrei falando 2 salários, mas o rapazinho ganha 45 conto. Então, ele pode pagar mais. E aí, no curso do processo, a gente conseguiu pedir mais e a gente conseguiu uma pensão justa hoje para as 2 meninas, né? Mas é muito sobre isso. Então, se ele entra com o processo primeiro, ele vai mostrar a geladeira amarrada. E o juiz vai acreditar. E a todo e qualquer momento essa revisional pode acontecer. Sim. E é ilimitado. A revisional ela é um processo com o objetivo de ou aumentar a pensão ou diminuir. Ela sempre tem que ter como fundamento ou a alteração na capacidade econômica do genitor, ou seja, ele ganhava bem, agora ganha menos, ou ele ganhava pouco, agora ganha muito, ou que a criança teve uma modificação na vida que hoje ela precisa. Às vezes por conta do tempo, às vezes, tipo assim, tem 12 anos que fixou os alimentos. Antigamente ela tinha uma necessidade, hoje ela tem outra. Plano de saúde, um tratamento que que muda, enfim, pensando em privilégios, uma escola que... Sim, e uma coisa que eu fundamento muito nos meus processos, que a gente tem jurisprudência nesse sentido, a gente tá brigando bastante, a maioria dos meus casos são por isso, é quando o pai é ausente. Por quê? Porque se ele é ausente, é justo que ele pague mais. Porque se ele já não participa, a mãe tem que se virar, já não tá no mercado de trabalho tão bem posicionado porque tá cuidando do filho, já não consegue ter um lazer porque tá cuidando do filho, então é justo que ele pague a mais. É justo que ele pague é ela mais. que tá pagando todos os extras e os imprevistos que essa pensão... E a terapia que essa criança vai precisar. Sim, exatamente. E sobre terapia também é importante, porque hoje você tem uma estrutura, então você passou por isso, mas você, graças a Deus, tem uma condição que você consegue estar acompanhada e tudo mais, então para você tá muito mais fácil do que... E as pessoas que não têm essa condição? Eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse realmente tido a oportunidade de... E tem muitas pessoas que não têm condição, que às vezes não sabem nem lidar com aquele sentimento, enfim, é realmente que aí vira, né, uma sociedade doente, né, por um pai ausente. É muito triste, de fato. Eu, por exemplo, eu não ia entrar. Eu falei, não, deixa. O Joca, ele não tem ele no registro, né? É registrado só por mim. Eu falei, não, vamos manter assim. E aí ela falou, não, é melhor entrar você primeiro. É melhor você entrar primeiro, a gente ajustar esse valor, porque na época era os R$130, Ele não tá até hoje no registro? Ainda não. Pediu, falou, não, vamos lá, vamos registrar, mas ainda não... E você tem a fixação dos alimentos, obrigação? Na justiça você tem a fixação dos alimentos ou ele paga porque ele quer? Não, porque também ele paga porque o registro também está na justiça. Ah, tá, porque a obrigação... ele não vai ficar sem registro, ele vai ser registrado. Então, um dos objetos do processo é o registro. Ah, sim, então faz sentido. Então isso você pode também... Porque, na verdade, ele não tem obrigação de pagar se ele não tiver registro, de paternidade, ação de... Porque também deve acabar com o coração de uma mãe não ter o registro do pai. Exatamente, mas aí a gente entra com a ação de investigação de paternidade, ele tem que fazer o teste de DNA lá, para ele poder registrar a criança. Por quê? Porque a obrigação da pensão, ela só passa a ser válida a partir do registro. Porque a obrigação é o quê? É o vínculo, é o pai. O pai tem que pagar a pensão pro filho, né? Salvos em casos de paternidade socioafetiva, né? Mas ali a maioria, então, sem o registro, não tem como ela buscar a pensão alimentícia. Imagina esse tanto de mãe que o pai, desapareceu. Várias. Não tem nem como pedir. Várias. Não, e tá explicado, né? Por que também não registram. Porque sabe que tem que pagar a pensão, exatamente. Olha, meu caso é totalmente exceção, mas eu acho legal trazer por uma ponta de esperança. Eu pedi para me divorciar, minha filha estava com 9 meses, meu maior estava com 7 anos, e foi uma decisão ali que vinha já comigo quando eu ia fazer 40 anos. Eu falava, mas eu ainda quero ser feliz, e tomei a decisão. E meu marido na época, meu ex, ele pegou e falou, não, tudo bem. Na verdade, não foi tão tudo bem, tá? Mas assim, ok, tudo, vamos fazer o que for melhor para as crianças. E a gente já está assim há 5 anos, quase 6. Ele é meu vizinho de prédio. E a gente tem uma guarda compartilhada, real compartilhada. Que eles ficam, de manhã eu levo na segunda na escola, busco, eles ficam à tarde comigo, à noite eles vão pro Léo. Dorme na casa, né, do pai, que leva na escola, busca e passa a tarde com eles. Dia sim, dia não? Dia sim, dia não. E aí na sexta a gente alterna. Então tem uma sexta que eu fico sexta, sábado e domingo
eu fico sozinha e tem uma sexta que ele que fica sozinho e aí eu fico com as crianças. Então, dessa forma, a gente conseguiu, e eu falo, que a gente tem de fato 50-50 em tudo. E eu acho que é o jeito que deveria ser, né? Porque eu vejo quanto que as crianças... falo que eu sou abençoada por isso, porque o quanto que eu vejo que os meus filhos, que hoje estão com 6 e 14, e de verdade, eles vão crescendo e eles vão entender. Eu vejo como o Gabriel já entende muita coisa. O quanto isso é muito estruturante para a vida. Então, na verdade, eu quis trazer mais como uma ponta de esperança, que é possível. O importante é os filhos terem os pais bem, né? E eu acho que a maior, dos filhos, não junto. Acho que a grande diferença é realmente isso que a gente traz, que infelizmente é estrutural. Do homem, né? Da criação do homem, do machismo. A gente, né? Teve um outro convidado que deu uma aula pra gente o quanto realmente não tem... não existe isso dentro da cultura do homem. Esse episódio vai à hora semana que vem. Então, semana que vem vocês vão ver uma aula. Um homem que vem aqui e dá uma aula que ele realmente passa, que eu não vou dar tanto spoiler, mas o quanto realmente na cultura do homem, ele como homem trazendo isso, não tem uma figura paterna, né? A gente tem lá, né, a Santa Maria que segue, e realmente eu parei por aí e falei, caraca, é verdade, não tem uma figura paterna, né, dentro da história. Exercendo o cuidado, né? E realmente isso vem da cultura lá, tô falando de 2000 anos atrás, mais, né, enfim, e vem se arrastando e isso não muda, né, na sociedade. Então isso tudo é um grande reflexo, porque o que você traz aqui é só um homem exercendo o papel de pai. Sim. Só fazendo o que é obrigação dele fazer. Mas a gente nossa, uau, né? Porque realmente quando o homem me procura, e às vezes é ele que tem a guarda, aí eu fico, nossa, caramba! A gente faz isso. Tanto que quando eu vejo na agenda, é um pai. Eu falei, caraca, é um pai hoje! Eu falo, hoje é um pai. Gente, é tão estrutural que a gente fala, eles são machistas, é estrutural, tá? Está no nosso inconsciente. Sim. A gente faz isso o tempo todo. Né? A gente aqui mete o pau e mesmo assim se pega falando, nossa, olha que paizão. Loucura, é estrutural mesmo. Não, eu já tava aqui, né, tipo, babando, um dia assim, vai, tipo assim, é o mínimo, né? Ninguém tá olhando pra essas mães que estão os 30 dias do mês e falando, não, tipo... Exatamente. Sim. A gente tem um episódio que já tá agendado pra gravar também, que fala um pouco desse momento de separação. De você estar despedaçada emocionalmente. Sim. E ter que estar inteira pra... dar o seu para cuidar. Eu acho que a maior Teremos esse episódio, então não fique bravo, porque vai ter um episódio inteiro só falando disso. Em breve, muito acho que em breve. A maior orientação é a mulher tirar as vendas dos olhos. Dela entender que ela tem direito, que o direito às vezes nem dela que o direito é do filho, né? Quando se trata dos alimentos. Que buscar o judiciário não é ruim, na verdade é o que vai tirar você dessa situação ruim, na verdade, né? Que pensão alimentícia não é o que o cara quer dar, porque tem muita gente que acha que é isso, assim, mas ele falou que ele só consegue dar R$1.000, mas não é R$1.000 que supre as necessidades do seu filho. A pensão não é uma conta de padaria, porque tem muita mulher que também fala, doutora, quanto que teria que pagar para 2 filhos? Cada filho tem a sua necessidade, cada filho tem a sua realmente necessidade. Então, cada filho tem um filho que vai precisar de um remédio, tem um filho que vai precisar de uma fralda, tem um filho que vai precisar, né? Cada um com a sua especificidade, né? Então, é importante que você busque o judiciário acima de qualquer coisa. Mas não tem dinheiro para advogado particular. Cara, a internet tá aí para você colher as coisas boas da internet também. Procurar perfis que auxiliem, perfis que falem de maternidade, perfis que falem sobre direitos reais. Pesquisar, mas como é que funciona, estruturar e buscar a defensoria já sabendo mais se posicionar, né? Eu acho que é importante a mulher se posicionar. Com as perguntas certas e com Exatamente. O seu dossiê certo. Exatamente. Né? Colher todas as provas. O que seu filho precisa? Dentro de casa, quanto você gasta de aluguel, quanto você gasta de luz, porque isso também entra na pensão alimentícia. Tudo. A criança precisa sobreviver, né? Então, o que eu preciso levar para a defensoria? Quanto que você gasta na sua casa para ela ficar online? O que você precisa? Leva os comprovantes. Quanto que seu filho gasta para poder ir para a escola todo dia? Faz o cálculo, leva os comprovantes. Ele precisa de presentinho de escola que leva no aniversáriozinho, tá fazendo muito? Leva também. Então, pense em tudo, num geral, o que você gasta. O certo, o mínimo, é pagar meio a meio, que ele pague metade e você metade. Mas o genitor tem uma capacidade econômica maior, então ele tem que pagar 100%. Porque se ele tem o maior, então o filho tem que ter acesso a outras coisas também, porque isso é muito importante. Que às vezes a mãe, ela vai lá, mas R$300 é suficiente.
Por quê? Porque a realidade daquela criança é a que ela pode proporcionar. Então, aquela criança não tem acesso a um convênio, não tem acesso a uma escola particular, não consegue fazer um nada. Espera o mínimo, né? Exatamente. Mas o pai, em contrapartida, tem capacidade de gerar mais. Então, ele tem que pagar mais. Então, você tem que levar as provas para demonstrar quanto que ele tem, como que ele vive na rua, como que ele é com as pessoas, né? E dentro do processo, é óbvio, a gente consegue quebra de sigilo bancário e outras provas. Então, acho que o maior conselho, não tenham medo de buscar a justiça, não tenham medo de ir atrás dos direitos dos seus filhos e não coloquem o orgulho na frente. Essa questão, eu não preciso. Acho que é mais do que o orgulho, né? Acho que é muito medo, né? Eu sinto muito Sim, isso. Sim, a questão de medo. medo. Mas tem mulher que não tem medo, tem mulher que só tem o orgulho mesmo. Não, eu sim, me acredito viro, que sim. né? Eu me viro. Não tenha medo. Se precisar de medida protetiva para afastar aquela pessoa, vai ser afastada e mesmo assim ele tem que pagar a pensão, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E um tanto de Vocês homem com ouviram? medida Por protetiva favor. cometendo feminicídio, isso também a gente vai falar aqui. É o caso da minha amiga. Ela teve medida, tirou medida protetiva para evitar abrir. Mas tudo em cima do medo da filha. Sim. Mas ele é um bom pai, minha filha é apaixonada. Então, gente, é uma sabotagem atrás de outra. Aí é aquela frase mega viralizada que é impossível ser um bom pai fazendo mal pra mãe, né? Tipo, Eu você sempre abusando, agredindo a mãe. Não dá pra... As duas coisas não batem. Não ficam na mesma pessoa, né? Não dá. E a gente sai desse episódio entendendo que informação é uma das maiores formas de proteção que uma mulher pode ter. Saber quais são os seus direitos, os deveres do outro, o que pode ser acordado e o que não pode ser aberto mão, muda completamente a forma como essa história é conduzida. Porque quando uma mulher sabe, ela não aceita menos do que é justo. E mais do que isso, não é sobre confronto, é sobre estrutura. É sobre garantir que uma criança cresça com o suporte que ela precisa, emocional e financeiro. E isso não é favor, isso não é ajuda, isso é obrigação. A gente quer agradecer demais a presença da Sabrina por trazer tanta clareza e informação para essa conversa e também da Maria Eugênia por compartilhar uma vivência tão importante que representa tantas mulheres. E claro, agradecer a nossa plateia 1001 que sempre fortalece essa roda com tantas histórias e vocês que estão aí do outro lado acompanhando a gente. A gente se encontra semana que vem. Beijo. Um beijo e até lá.